nossos painelistas, né? Foi muito importante a gente entender os novos rumos, os rumos, né, que devemos seguir, o Brasil deve seguir e está trilhando, né, quando falamos em agricultura, e agricultura de alto nível. A gente não deixou de mencionar diversos exemplos de uma produção aqui sustentável. Temos tecnologias made in Brasil. Temos sim. E são muitas. Criação de novos produtos e até tecnologias desenvolvidas aqui que nos ajudam a melhorar diariamente nossa produção e podem ser até adotadas em outros países. Nós temos muito do que se orgulhar, na verdade, Mauro, de todo o caminho que a gente já trilhou e ainda vamos muito longe. Por quê? Porque somos gigantes pela própria natureza. Exatamente. Na verdade, está no nosso hino. Nosso DNA. Não é no mesmo? Nosso DNA. Falamos de agricultura, pessoal. Agora é hora de trazer no painel as tecnologias e experiências do Brasil que são referência para o mundo da pecuária. E disso eu entendo muito bem, Priscila. São pelo menos 30 anos trabalhando em prol da pecuária brasileira. Mauro, dá para ver porque o seu olho até brilha quando você fala aí de pecuária, com certeza. 3 décadas. 3 décadas trabalhando com isso. Dedicadas à pecuária. E então a gente vai começar agora, chamando ao palco o Arlindo Vilela, pecuarista e doutor em produção animal, com o painel Novos Caminhos para a Intensificação da Pecuária Brasileira. Bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Jaqueline, convite. É uma honra para mim como produtor. Desculpa, eu não tenho a bagagem que essa turma toda tem aqui, mas perto dos bons, né? Ficamos melhor. Vamos lá. Eu vou cortar um pouco aqui. Isso aqui já falamos bastante de intensificação, já falamos bastante de algumas coisas. E eu vou no foco. Nós temos, como produtores, nós temos nos ajustados às realidades, às dificuldades, e tentamos antecipar algumas coisas. E isso são fotos, são imagens que a gente tem dos Estados Unidos, da Índia, da Austrália, nos Alpes Suíços aí da pecuária. E essas duas fotos, essa aqui mostra uma pecuária que é a realidade brasileira, que é uma pecuária mais intensiva, uma pecuária que está numa evolução muito grande. Tá? E aquela lá é uma pecuária minoritária, é uma pecuária que se vende muito no mundo, mas ela está praticamente já entrando em extinção. É uma pecuária que força o desmatamento, força a abertura de novas áreas, mas entrando em extinção para nós. Particularmente hoje é muito difícil a gente ver aquilo. E o que tem? Nesses ajustes da necessidade nossa de produtor, nós fomos e temos importado tecnologias. Por exemplo, nós importamos o confinamento. Trouxemos o confinamento locais frio e seco e trabalhamos bastante nisso. E foi um sucesso. O confinamento nosso aqui no Brasil é uma tecnologia que vem numa evolução muito grande e está dando muito certo. Só que temos duas coisas. Nós temos a situação tropical. Nós temos o clima, que é calor, e nós temos chuva também. Lá fora está 41 graus agora, nossos animais estão lá. E pensando nisso, o que era um problema, nós pensamos e transformamos em benesse. Calor, energia, é sol, é fotossíntese. Junta isso com o barro, que é água, que é chuva, que é vida. Caramba, nós temos um negócio fantástico. E aí nós soltamos animais, evoluímos e soltamos animais no pasto, usando todas as tecnologias que a gente adquiriu no confinamento. Que isso aqui é o que a gente tem chamado de TIP. Inclusive, a gente copiou esse nome, a ideia da integração lavoura-pecuária, que é um grande sucesso tropical. Integração lavoura-pecuária, 3 palavras, 3 letras. Nós batizamos procurando essa questão. Terminação intensiva pasto, TIP, 3 letras também. O que fez? Nós usamos todas as tecnologias de nutrição, sanidade, manejo, gestão, e simplesmente nós demos um passo à frente, nós soltamos animais. E nós descobrimos que o animal sabe dosar o volumoso e o concentrado. E aqui no Mato Grosso, nós temos essa facilidade de juntar. Então, para nós, a integração lavoura-pecuária, ela passa a não ser mais só de levar o animal e colocar o animal naquela área que estava em integração, mas pegar o grão que está do lado e colocar e fazer usar o pasto. Tá? Essa aqui, para mim, tem muitas vantagens. Então, falar rapidinho dessas.
Os pilares da sustentabilidade, que são vantagens nossas. A gente tem um aumento de renda, impacta muito isso aqui. A gente tem, principalmente nas cidades de pecuária, que as cidades pequenas, que está pecuária, são cidades pobres, de certa forma. Por quê? Porque não gira dinheiro. E aqui nós temos alguns números de uma pecuária tradicional, sistema Novapec, é onde que nós estamos ali no meio, e um modelo mais intensivo. Os dois números, os dois extremos, são números que a gente supõe, tá? Os do centro são números nossos de 2023. Então, a gente pode ver o que gira de dinheiro, que gira na economia com essa forma. Inclusive, a parte de tributação também, para o governo, o que gira na economia com isso. Social. Caramba, a gente tem uma geração de emprego muito grande, direto e indireto. Tá? Nós temos que capacitar essas pessoas. Tá? Nós temos um aumento de salário real das famílias, isso está acontecendo. E é interessante comentar. Por que eu estou falando da TIP aqui? A TIP, ela nasceu da nossa necessidade e a gente acompanha os números. Aqui no Mato Grosso, em 2014, a TIP empatou com o confinamento. Tá? O número de animais terminado em confinamento, terminado em TIP. Nesses 10 anos, o confinamento cresceu 20% no Mato Grosso. A TIP cresceu 300%. Então, é algo que tem, vamos falar, algo que tem sustentação. Tá? Só para falar para vocês, a gente está hoje aqui no Mato Grosso com 2,5 milhões a 3 milhões de cabeças em TIP, que representa quase 40% dos animais todos confinados no Brasil. Tá? Ela é fácil de operação e outra coisa muito interessante, ela é inclusiva. Nós podemos tratar, uma família pode tratar de 5 animais, ou pode tratar de 100 mil animais, 110, 150, 170. Nós temos um projeto aqui no Mato Grosso com 170 mil cabeças. Nós temos um projeto de 10 cabeças. Então é muito inclusivo. Isso aqui mexe nas comunidades. Ela falou bastante das comunidades. Isso aqui está mexendo naquela cidadezinha pequena do interior lá. Impacto ambiental, não vou nem comentar, porque a gente já falou bastante. O interessante é que a gente voltou à intensificação, nós voltamos, o nosso passo à frente foi desintensificar um pouquinho. Tá? Foi soltar o animal no pasto. Essa foi o nosso passo à frente. E aí vem com todas essas questões, menor pressão em novas áreas, a questão da pegada de carbono, tudo isso mais. E outra coisa interessante, nós somos totalmente adequados à legislação vigente. A gente está totalmente adequado, nós não temos mais nada que inventar. E do quarto pilar, outra coisa que a gente usa na sustentabilidade, que geralmente é só os 3 para uma empresa normal, como a gente mexe com animais, a gente tem o bem-estar animal para preocupar também. Nós cuidamos das 5 liberdades dos animais. Fernanda Mastelli, a professora, é a nossa líder, vai falar daqui a pouquinho disso aí um pouco mais. Mas eu me atrevo, tá, Fernanda? Aqui. As 5 liberdades dos animais. Nós cumprimos todas as 5 regras mundiais. Livre de fome, sede e malnutrição, livre de dor, injúria e doença, livre de desconforto, livre de medo e estresse, livre para expressar seu comportamento natural. Ou seja, o animal é solto, o animal está livre. Tá? E desafios. Quais são os nossos desafios? Cultura. É desafiador a questão da cultura do pecuarista, só que é interessante que isso aqui está intrínseco, isso está vendo da base. Isso está sendo feito pelos produtores. A pesquisa está vindo agora atrás, nos embasando e nos dá suporte de melhorar. Mas isso aqui foi feito por produtores, foi feito na base. Gestão, esse aqui é um foco principal que a gente vai acelerar, e gestão é muito importante. Necessidade de capital, nós temos conversado com o governo, políticas públicas, o TET está a par disso. A necessidade de capital, ela sai mais ou menos de R$5 mil numa pecuária tradicional por hectare e sobe para R$32 mil. Principalmente é capital em gado, tá? Que a gente precisa. Só que isso aqui é um negócio que parece ser difícil, não. Isso tem N oportunidades para todos nisso aqui. E por último, para ficar dentro do tempo aqui, uma visão estratégica. Eu vi
já vi várias ideias sensacionais, já vi vários modelos, vários sistemas de produção serem, tendo um potencial incrível e não sendo trabalhado como deveriam. A gente precisava, Tejon, colocar a ideia, pensar de pegar e valorizar o que nós estamos fazendo isso aqui e não deixar isso aqui errar. Acertar de marketing, acertar vender, para que a gente possa realmente, com uma pecuária dessa aqui, entrar pela porta da frente do jogo da carne mundial. Tá bom? Gente, queria ser rápido, mas deixar essa ideia para vocês. Obrigado. Pela palestra, já nós vamos chamá-lo de volta ao palco. E para dar continuidade a esse painel, as tecnologias do Brasil que são referência para o mundo, chamamos agora ao palco José Bento Ferraz, professor de melhoramento e genética animal na USP, para abordar a temática: o real impacto da genética no rebanho brasileiro. Para frente é um vermelhinho. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar aqui num painel da mais alta importância. Esse evento, e eu agradeço o convite do Fábio Dias para participar disso, é um evento essencial para que nós tomemos posição, tomemos conhecimento do que tem à disposição e a gente comece a agir para valer ou de forma correta. Estava conversando com o Fábio agora, ele falou uma coisa muito interessante, que tem coisas que não precisam fazer propaganda, promoção nenhuma, basta fazer bem feito. E a parte da genética é uma delas. Muito bem, o Brasil é muito grande. Eu gosto muito desse mapa, porque ele serve principalmente para preparar vocês para a reunião do G20, porque mostra qual é o tamanho da coisa, né? E tem muita gente fazendo muita crítica à nossa produção, mas esquecendo do tamanho, né? Muito país pequenininho criticando a gente e eles não têm absolutamente nenhuma expressão mundial. É simplesmente defesa dos seus interesses. E tem muitos desses aí nesse mapa do Brasil. Muito bem. O agronegócio brasileiro é isso que a gente está vendo hoje o dia inteiro, desde manhã, né? Cerca de 24% do nosso PIB, de uma imensidão de empregos e um desprestígio muito grande. Então, eu fico muito satisfeito em escutar governantes aqui hoje, ministros, ex-ministros, governadores, tentando colocar um pouco de realidade naquilo que está acontecendo hoje. E se o país quiser crescer, cumprir sua missão de produção de alimentos para o mundo, ele tem que, pelo menos, respeitar esse nosso negócio, que é o agronegócio. Muito bom, isso já foi mostrado hoje. Aqui está a evolução do Brasil ao longo dos anos, nas diversas partes do agronegócio, complexo soja, carne, florestais, cana, café, fibras, cereais, etc., e a nossa participação no mercado mundial. Hoje, eu acho que está muito claro para todos aqui que não existe país no mundo em condição de responder às necessidades do planeta em termos de segurança alimentar como o Brasil. Nós temos tecnologia, nós temos gente preparada, nós temos área, temos clima, temos nossos problemas, com certeza absoluta, mas a questão a gente tem que se organizar. E existe uma parte, eu estava vendo o pessoal da John Deere aqui, tempos atrás eu assisti uma apresentação do seu presidente, e ele falava uma coisa muito interessante, ele e um presidente de cooperativa, que o agronegócio é a parte mais importante da economia brasileira, mas tem um pedacinho do agronegócio que puxa para trás que chama pecuária. E isso eu fiquei um pouco assustado, mas tem razão, porque a pecuária, ela deixa de fazer a coisa bem feita em muitos casos. Fico muito feliz ao ver se falar aqui de TIP, etc. e tal, nutrição, da necessidade, mas a gente precisa melhorar um pouco o nosso negócio. Eu pus isso aqui para os americanos, aliás, para os estrangeiros, alguns estão aqui, outros amanhã estão na G20. O Brasil tem uma situação muito particular. 80% da nossa produção é feita em cima de zebuínos, de bós índicos. Mas o conhecimento mundial é feito em cima de bós tauros. Bós tauros não é bós índicos, não. Isso já é um alerta para a gente. Apenas 10% é feito em cima de animal cruzado e 10% lá no sul do Brasil em cima de taurinos. Isso é muito interessante porque a gente tem que cuidar na ciência para saber traduzir o conhecimento mundial
para o nosso bosíndicos, e a gente existem algumas diferenças. Esse mapa aqui do Brasil mostra onde é que está a densidade da população de bovinos, e eu gosto muito desse gráfico azul, que mostra a queda violentíssima em idade ao abate do rebanho brasileiro em poucos anos. Isso chama-se efeito China. O melhor impacto da genética animal do Brasil foi a China, que causou ao exigir animais mais novos, né? O Brasil produziu aí cerca de 42 milhões, segundo a ABEC, de carcaças. O peso da carcaça melhorou muito. A pecuária é 41%, quase 42% do agronegócio brasileiro, e mais ou menos 11% dos animais são terminados em confinamento. Aí tem uma coisa importante. Há 2 semanas atrás me perguntaram quanto por cento dos animais abatidos brasileiros são originários, têm genética de animais selecionados de alguma forma. Eu fiz conta de todo lado, cheguei à conclusão que é no máximo 30%. Então nós somos líderes mundiais de exportação de uma indústria onde os animais, 70% são de origem desconhecida. Isso é uma completa maluquice, ou seja, nós precisamos urgentemente fazer esforços muito grandes, e precisamos contar com a indústria para isso, de que investir em genética significa aumentar a produtividade rapidamente. Bom, esses gráficos que vocês viram, e o mais importante aqui desses gráficos é esse gráfico da ponta superior direita, que mostra os tipos de solo do Brasil. Não existe melhor raça, não existe melhor touro. Não existe o touro, porque existe toda aquela diversidade de solo, que significa diversidade de pastagem, diversidade de necessidades. E cada proprietário rural tem que ter o seu objetivo com muita clareza, para ele saber selecionar o que ele quer. Eu digo e brinco muito, o Mauro diz que eu sou o maior chutador de balde do Brasil, né, Mauro? Não vou deixar de chutar aqui agora também, tá? O pecuarista tem um problema muito sério, dois problemas. O primeiro deles é falta de definição de objetivo. Ele tem um objetivo hoje, amanhã ele escuta um negócio e ele muda para a raça, depois que 2 anos ele muda de novo, depois ele muda de novo, e ele não consegue chegar em lugar nenhum. Eu brinco que o pecuarista tem uma doença, chama-se fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido, né? Isso é muito grave para uma indústria. Nós temos que ter um pouco mais de consistência para chegar lá onde a gente precisa. Bom, aqui tem uma coisa extremamente interessante. Idade de abate com menos de 2 anos de idade num estado brasileiro que se chama Mato Grosso. Dá uma olhada na evolução. Menos de 2 anos... Isso significa que com 2 dentes, no máximo, o animal está indo embora. O que isso vai causar? Menor tempo logicamente, maior giro de capital, menor tempo no confinamento ou na fazenda e diminuição de produção de gases de efeito estufa. Se fala muita bobagem, a Renata Branco vai falar daqui a pouco sobre metano, tem muita bobagem sendo falada, muita, não é pouca não, tá? A USP publicou um livro ontem, dizendo que 70% dos gases dos efeitos de estufa são de origem dos ruminantes. Meu Deus do céu, essa pessoa não tem a menor ideia do que está falando, né? E isso está publicado, isso me preocupa muito. Bom, um pouquinho de história. Esse sujeito aqui, Arnaldo Zancanero, era um arquiteto, sofreu um acidente de automóvel, ficou 2 anos na cama. E ele adorava pesar os bichos. E um amigo dele, Oscar Sala, que era um físico, foi visitar e falou: ô Arnaldo, o que você tem não serve para nada se ninguém analisar isso. Com isso, o doutor Arnaldo Zancanero procurou o doutor Warwick Kerr, que é brasileiro, um agrônomo da Exalc, e começaram a mexer com os dados. Depois trouxeram o Francisco Moura Duarte, que assumiu essa parte. Depois veio o Luiz Fries, que foi um zootecnista que implantou os programas de SAPE. E estava implantada a ciência do melhoramento animal no Brasil. Isso no começo dos anos 90. Tá? Muito bem, eu quero lembrar isso aqui. O que condiciona esses animais que estão na foto central? Ninguém duvida disso aqui, né? Nutrição, alimentação, instalações de saúde, ambiente, mão de obra, etc. Ninguém duvida disso. A genética está aqui, os marcadores moleculares estão aqui. A genética tem uma coisa muito especial. Ela permanece no rebanho, porque uma parte das fêmeas que nascem a gente segura para repor nossas fêmeas.
Então, decisões erradas de genética podem permanecer na propriedade até mais de 10 anos. Decisões erradas de escolha de reprodutores, de material genético em geral, podem causar prejuízos gigantescos na pecuária nacional, e isso acontece toda hora, a gente está vendo isso toda hora. Bom, aqui uma linha do tempo muito simples, né? Começou aqui, modelo touro, baixa densidade, média acurácia, eu entrei no negócio aqui, mais ou menos aqui, 40 anos atrás, até que a gente chegou em DEP genômica. DEP genômica não é solução para nada, se não souber interpretar direito, né? A gente gosta muito de modismo e a gente precisa saber que genética você investe hoje e colhe aumentos de produtividade, com certeza. Eu trabalho há 30 anos numa avaliação genética, em algumas avaliações genéticas, e eu trouxe aqui os gráficos de tendência genética. Mas isso aqui pode ser em qualquer programa do Brasil. Todos os gráficos ligados a pesos, né, desenvolvimento ponderal, de precocidade de acabamento, musculosidade, probabilidade de preenche, esse negócio de precocinha, que quem começou com isso fomos nós há 30 anos atrás, Fábio Dias estava no negócio, tá? Tudo isso tem tendências genéticas positivas. Isso significa o seguinte, que a genética funcionou de tal forma que a produtividade dos rebanhos aumentou muito. Aqui é uma coisa muito simples, isso aqui a gente trabalha com precocinha, né, disposição de fêmeas bovinas zebuínas. Acabei o tempo, mas eu termino já já. A disposição aos 14 meses de idade é uma coisa difícil de fazer, mas depois que você aprende, os aumentos de produtividade são gigantescos, chegando beirando a 70% de preenche com uma IATF, e segundo algumas tecnologias do professor Pietro Baruselli, chegando a 85% com 3 IATFs em precocinha. Isso mostra que genética funciona. Aquele quadro da esquerda mostra o violentíssimo aumento do número de inseminações artificiais por tempo fixo no Brasil. Isso tem um risco muito grande, se a gente escolher os touros errados. O Mauro gosta de falar dos meus baldes, né? Quando eu falo que tem muito touro inadequado sendo vendido no Brasil em centrais, tem. E a turma fica brava comigo, mas eu continuo falando, tem muito touro inadequado aos sistemas de produção. Para mim, o maior problema da genética brasileira hoje é selecionar animais em sistemas de autoalimentação e vender esse touro para sistemas que não têm autoalimentação. Não vai funcionar. Voltou no que o Fábio disse, tem que fazer coisa bem feita, né? E genética é só mais uma coisa que tem que fazer esse tipo. A aplicação das melhores técnicas, umas modernas técnicas de avaliação genética, tem causado um gigantesco impacto na produtividade brasileira. Só que tem um caminho longo a percorrer. Principalmente porque a gente precisa entender o que existe e precisa saber interpretar. Hoje, qualquer leilão, qualquer programa de genética, publica os seus sumários, os seus catálogos. Então, eu virei comentarista de leilão nos últimos 5, 6 anos. O que me impressiona é que o criador que vai nesse tipo de leilão estudou o catálogo antes. Ele sabe exatamente onde vai. Esse ano a gente vendeu 500 touros, 63 segundos por touro, com meu comentário. Quer dizer, quem foi comprar estava sabendo o que estava fazendo. Isso é muito interessante para mim, é uma honra muito grande tentar falar em 10, vou falar em 12 minutos aqui. Como é que a genética pode impactar? Porque, lembrando aquele quadro inicial da foto dos animais, os quadrinhos todos que condicionam o seu desempenho, a genética é uma parte, mas é uma parte importante. Cerca de 20% a 30% da produtividade apenas, porque alimentação, nutrição, etc. e tal, fazem o resto dos 70%. Mas a genética permanece no rebanho. Então foi um prazer muito grande, uma honra muito grande compartilhar dos colegas que estão falando desde manhã, e estou à disposição na discussão. Muito obrigado. Grande professor Zé Bento. Tudo bom, professor Zé Bento? A semana passada, o professor Pietro Baruselli esteve ao vivo no programa. Todo mês a gente se dedica a um determinado assunto para a gente debater durante a semana. Semana passada foi a semana da estação de monta. E ele me disse lá que acabou de acompanhar um rebanho de precocinha com 3 IATF,
95% de índice de prenhez. Ou seja, a genética que fica na reprodutora é a genética que vai perpetuar e que vai dar lucratividade e rentabilidade para o pecuarista. Exatamente, exatamente. 12 meses de intervalo entre partos, viu? Obrigado, professor Zé B. Daqui a pouco eu te chamo aqui ao palco. E para dar continuidade ao nosso painel, as tecnologias e experiências do Brasil que são referências para o mundo, eu chamo agora a Fernanda Massitelli, zootecnista, doutora, professora da UFMT, abordando a temática bem-estar animal e a sua importância na pecuária brasileira. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui representando a academia nessa área que ainda não foi discutida aqui nesse seminário, nesse fórum, que é o bem-estar dos animais. Eu venho aqui não só como zootecnista e como professora e pesquisadora, mas também como produtora aqui do estado do Mato Grosso, que eu e meu esposo também produzimos aqui. E venho trazer para vocês, então, o que a gente tem feito pelo bem-estar animal no Brasil e que tem levado nós, como pesquisadores, a sermos reconhecidos no mundo todo. O bem-estar animal é um tema um pouco diferente para trazer num lugar como esse, porque foi se falado muito de agricultura. Só que quando a gente fala de pecuária, nós temos uma dificuldade maior do que o da agricultura. É que a nossa unidade produtiva, o nosso animal, tem gosto próprio, se locomove e ainda é senciente. Ele tem sentimentos também. Então, é o que traz a importância do bem-estar animal. Mas o que é bem-estar animal quando a gente fala disso? Na cabeça de muitas pessoas, como alguns aqui, pode pensar em fazer carinho no animal, ter um curral circular ou fazer manejo com bandeira. Isso não é bem-estar animal. Bem-estar animal é o estado do corpo do animal no momento em que a gente está colocando ele no ambiente que a gente quer que ele fique. É o estado do corpo dele. E para que a gente mantenha esse estado do corpo do animal de maneira positiva, nós temos os 5 princípios do bem-estar animal, que o Arlindo falou sobre 5 liberdades, mas hoje a gente evoluiu um pouco e fala sobre os 5 princípios do bem-estar animal. Para a gente manter, então, o estado do corpo do animal bom, nós temos que ter boa nutrição, bom ambiente, boa saúde, bons comportamentos e bons estados mentais, lembrando que são sencientes. Por que eu estou falando isso que parece ser tão teórico? Porque se a gente for pegar o nosso passado um pouco da pecuária, quando se falava de bem-estar animal, nós tínhamos não tinha uma integração entre esses princípios. Hoje a gente sabe que um animal num ambiente desconfortável, por exemplo, em estresse térmico, ele tem a saúde afetada, a nutrição afetada, os estados mentais afetados, ou seja, todos os princípios do bem-estar animal estão relacionados. E antigamente a gente não tinha essa ideia dessa integração desses princípios. Há 20 e 30 anos atrás também, quando se falava de bem-estar animal aqui no Brasil, a gente tinha uma dificuldade de adesão dos pecuaristas às boas práticas, porque eles geralmente romantizavam muito e deixavam até mesmo meio que utópico o tema bem-estar animal. Mas foi nesse passado também que iniciaram-se as pesquisas, não só aqui no Brasil, mas no mundo sobre esse tema de bem-estar animal. E essas pesquisas nos nortearam para o nosso presente. E o nosso presente hoje, falando de bem-estar animal, a gente pode falar que a gente melhorou muito a nutrição dos nossos animais, graças aos melhoramentos genéticos das pastagens, aos melhoramentos nutricionais das pastagens, mas principalmente pelos modelos integrados que trazem mais benefício ao bem-estar dos animais, como também a TIP que o Arlindo falou. Nós temos também o presente, maior preservação da natureza, não só pelo quesito sustentabilidade, mas porque para o bem-estar dos animais também, pastagens degradadas, água contaminada, tudo isso vai contra, né, o bem-estar dos animais. A gente tem no presente hoje também a seleção genética, que foi falada aqui pelo professor, mas seleção genética, por exemplo, para temperamento, tentando trazer animais mais calmos, menos reativos para os nossos vaqueiros ou para nós mesmos manejarmos, né?
Como presente do bem-estar animal também, nós temos grandes programas de capacitação no campo hoje, feitos não só pelo governo, mas também por empresas particulares como o JBS que está aqui, que a gente levando capacitação em temas, por exemplo, como manejo pré-abate, como redução da marca-fogo, como manejos com o projeto Cada Bezerra Importa, mostrando a importância da gente manejar recém-nascidos, muito bem feito. Para quem não sabe, por exemplo, hoje o Brasil ainda perde 30 milhões de bezerros por ano. E é uma meta da Mesa Global de Sustentabilidade que a gente reduza essa mortalidade, por isso nós temos aqui um projeto hoje chamado Cada Bezerra Importa. Temos outras coisas no nosso futuro, como hoje produtores mais engajados. Antigamente você tinha um produtor que tinha vergonha de falar que trabalhava com bem-estar animal, e hoje não, ele coloca até na rede social que ele está fazendo aquilo, engajando sobre o tema. E ainda, no presente, o que a gente tem como importante para o Brasil é que conforme a gente foi investindo em bem-estar animal, nós tivemos melhorias no desempenho dos animais e também no desempenho econômico. Nós tivemos melhorias na qualidade dos nossos produtos, não só de origem de bovinos, mas também como aves, suínos, leite. Quando a gente se preocupa com os princípios do bem-estar dos animais, nós melhoramos a qualidade dos produtos. A gente também, quando se preocupa com o bem-estar animal, a gente vai se inserindo na regulamentação de alguns mercados. Quem trabalha aqui com exportação ou empresas de alimentos sabe que vários mercados colocam barreiras não tarifárias, trazendo o bem-estar animal como uma delas. Nós também temos o bem-estar animal hoje, aqui no Brasil, sendo muito discutido no âmbito da saúde pública. Quando a gente envolve manejos que melhoram o bem-estar dos animais, é cientificamente comprovado a menor necessidade de uso de medicamentos, principalmente a redução do uso de antibióticos, que isso tem total relação com a saúde pública hoje. Também se preocupar com o bem-estar animal é uma questão de ética e responsabilidade. Acredito que todos que têm um ser cativo, como a gente tem os bovinos nas nossas pastagens, ou suínos, ou aves, é de nossa responsabilidade dar o mínimo que esses animais necessitam para ter uma vida digna. E, além do mais, quando a gente trabalha com responsabilidade, a gente está ensinando para nossas próximas gerações como manejar bem esses animais. E para o futuro, o que a gente espera do bem-estar animal para o futuro? O futuro já é hoje, já estamos aqui discutindo de que o bem-estar animal tem que ser um dos fatores ligados à sustentabilidade. Não tem como a gente falar que um produto é sustentável, um produto de origem animal, se a gente não comprova que esses animais tiveram uma vida boa, não foram bem cuidados. Outra coisa que para o futuro que a gente vê é a inserção do bem-estar animal em alguns tópicos do mercado. No mercado financeiro, por exemplo, a gente já vê o tópico bem-estar animal aparecendo na bolsa, por exemplo, na B3. Outros requisitos de mercado também, a gente já começa a ver a preocupação do consumidor, que antes era na validade do produto, antes era na embalagem do produto, e hoje já é o que está dentro desse produto. Então, já trazendo também, alguns mercados trazendo essa necessidade de informação sobre o bem-estar dos animais. Mas para o futuro, principalmente, o que fica aqui da nossa informação é que é necessário cada vez mais capacitar quem está em contato direto com os animais. Então, a gente continuar com esse esforço para capacitação. E para que a gente conclua isso, pelo que eu percebi hoje, pela fala de todos, é que a gente não deve mais abordar bem-estar animal. Em vários fóruns, em vários simpósios pelo mundo, o que a gente ouve e o que a gente reflete é no bem-estar. Tá certo? Não adianta a gente trazer bem-estar para os animais e muitas vezes os nossos funcionários estão em condições insalubres de moradia. Então, nós temos que pensar em bem-estar, no bem-estar humano, no bem-estar do ambiente e no bem-estar dos animais. Por que isso? Porque o nosso intuito como pecuaristas, eu estou falando como pecuarista, é buscar melhores negócios para os nossos produtores, melhores empregos para as pessoas, melhores condições de vida para os nossos animais, melhor ambiente para se viver, mas, acima de tudo, um mundo melhor para todas as formas de vida.
Para finalizar, eu trago para vocês uma frase que eu acho muito importante, que diz que a grandeza de uma nação e o seu progresso só podem ser avaliados pelo tratamento que os seus animais recebem. Muito obrigada. Obrigado pela sua palestra hoje, uma comunicação direta, prática para a gente. E hoje, agora também nós vamos gostar aqui de chamar ao palco todos os participantes dessa segunda parte do painel, as tecnologias e experiências do Brasil, que são referência para o mundo quando falamos de pecuária, o assunto aqui do Mauro, Giro do Boi todos os dias. Já dizia meu amigo Manuel Lobato, lá da fantástica ilha de Paritis, no Amazonas, a humanidade caminha na trilha aberta pela pata do boi. Frase bonita, né? Bonito. Bom, para fazer a moderação agora desse painel, a gente chama até o palco o presidente do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, meu amigo Caio Penido. E eu também, por favor, chamo novamente aqui o pecuarista Arlindo Vilela, o professor José Bento Ferraz e, novamente, por favor, ao palco, a Fernanda Macitelli, que é zootecnista e professora da UFMT. Por favor, Caio, palco é de vocês. Pode comandar, fica à vontade, Caio. Obrigado. Bom, pessoal, um prazer estar aqui, comandando essa mesa, 2 produtores, aí um pesquisador, meus amigos, Zé Bento conhecendo hoje, mas já conheço o trabalho. Então, esse é um tema super relevante, né? Lideranças, aí pecuaristas estão à frente dessa agenda de bem-estar, de intensificação, sustentabilidade. Para quem não sabe, eu sou presidente do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, e a gente tem um pilar também muito importante do IMAC, que é a intensificação, qualidade da carne e a melhora no balanço de carbono aí por arroba produzida, né? Tanto com a redução da idade de abate, quanto com a intensificação, com o balanço de carbono desse nosso gado majoritariamente criado a pasto, né? Então, depois, se vocês quiserem entrar, a gente tem o Observatório da Carne de Mato Grosso, que é um plano de intensificação do Estado, levando em consideração todas essas questões. Então, um assunto, tanto na minha fazenda, quanto no IMAC, quanto para o Brasil, acho que muito relevante. E queria começar aqui, seguinte, vamos pensar, né, Arlindo? Vou começar com o Arlindo aqui. Brasil, maior biodiversidade do planeta, né? Aí, estourado, né? Quer dizer, tem Rússia, Canadá tem mais percentual de floresta, mas uma floresta temperada, com neve, com pouca diversidade, né? Então, o Brasil, pensando no G20, né, o Brasil é a maior biodiversidade do planeta, estourado, né? Saiu um relatório das energias renováveis, Brasil também o primeiro estourado no G20, né? Acho que só 11% da energia gerada e produzida em 23 não é renovável no Brasil. O segundo colocado já é 30%, né? Acho que é a Alemanha. Então, duas áreas relevantes, né? Biodiversidade, energia. Como foi mostrado nos gráficos, maiores produtores e exportadores da maioria dos alimentos. O que a gente não é o primeiro, a gente vai ser em breve, né? Outro ponto relevante, né? Então, quer dizer, em termos de sustentabilidade, segurança alimentar com segurança climática, né? Quando a gente fala, Arlindo, que ainda dá para intensificar mais, os estudos falam aí em mais de 100 milhões de hectares degradados, com algum estágio de degradação no Brasil. Programa do governo para intensificar 40 milhões de hectares. Quando a gente fala na possibilidade da TIP, melhoramento genético, com bem-estar animal, conservando, o que você acha que seria o impacto disso no mundo? Será que o que vai acontecer se a gente produzir mais, com todos esses atributos e com a nossa eficiência? O que você acha, Arlindão? Caramba, Caio, me assusta. Eu, particularmente, todo negócio, isso me preocupa. Mas é legal que, igual você falou, a biodiversidade. A biodiversidade da pecuária também é muito interessante, porque eu apresentei a TIP, não é como uma solução da pecuária, ela é como uma alternativa. De forma alguma que eu estou largando o confinamento, estou deixando o confinamento. O confinamento é uma alternativa fantástica. O que eu fiz é apresentar mais uma alternativa. E isso abre perspectiva para todos os mercados, abre perspectiva para
quem sabe a gente não vai chegar a produzir 1 de cada 4 bifes do mundo e atender a todo mundo, produzir uma carne mais barata, vão produzir uma carne, estão começando um trabalho junto com o JBS aí, o Pedroso, agora para buscar mercado prêmio no mundo. Então, poxa vida, tem muita coisa para abrir. Eu acho que a biodiversidade que inclui essa pecuária nossa, isso vai ser um ponto muito forte nosso. Acho que é isso que a gente tinha que pensar, né? Quer dizer, Estados Unidos, Europa, os pecuaristas não querem mais estar no campo, né? Tem uma dificuldade de mão de obra, um alto custo, né? É uma complexidade que, se a gente intensificar, acho que a gente termina assumindo boa parte desse mercado, né? É legal, a Fernanda aqui é culpada um pouquinho. Minha família, minhas filhas estão vindo para a pecuária para pensar nesse futuro. A gente está colocando ela também na pecuária. Fernanda ajudou nisso, para fazer a sucessão, porque no Brasil também tem uma coisa, está sendo jovens. A pecuária está sendo feita, essa nova pecuária está sendo feita por pessoas jovens também, e é bem interessante isso. Deixa eu fazer uma parte rapidinho. Nossa. Eu acho que todas essas tecnologias de intensificação, elas têm o seu lugar no Brasil. Principalmente pela diminuição da idade de abate. E só isso já resolve uma boa parte dos problemas de gases de efeito estufa. Além disso, a parte de comportamento animal, de bem-estar animal, um animal que está bem, né, com o seu bem-estar adequado, ele vai crescer adequadamente. Isso é comum. Um amigo meu de reprodução falava, a vaca só se reproduz quando ela está feliz, né? Era um jeito simplificado de falar as coisas, mas eu acho que essas metodologias todas se somam. E o exemplo mais claro foi, quando a China falou, só compra o boi até 36 meses, a idade de abate fez isso assim, em 3 anos, 4 anos. Então, agora que a gente está vendo que é possível girar o capital mais rapidamente, isso aí não tem jeito. Eu estava conversando com o nosso amigo ali que trabalha no Ministério da Agricultura, assessor do ministro agora. Nós temos um problema educacional. Nós temos que voltar ao que acontecia na gestão Roberto Rodrigues, de palestras nos principais centros produtores da pecuária. Palestras sobre genética, sobre alimentação, sobre nutrição, sobre carne. Eram 4 palestras num dia só. E isso causou um impacto muito grande. Porque o pecuarista, muitos deles são desinformados, ou não conseguem compreender o que está escrito naquela planilha que eles recebem. E isso precisa ser treinado. Nós temos zootecnistas, veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas, de monte nesse país com capacitação para treinar. Ou seja, alguém falou, foi você que falou? Não foi você que falou de assistência técnica. Assistência técnica no Brasil acabou, tem 40 anos. Simplesmente acabou. O que existe hoje é um resíduozinho. Isso sim teve efeito. Então a gente tem que pensar em políticas públicas desse tipo. Ô, Zé Bento, eu ia falar um pouquinho do boi China, como você já falou, perfeito, mas eu queria saber de você. Você falou do desprestígio, né, da agropecuária brasileira. Será que é desprestígio ou é medo? Porque acho que cada vez que a gente fala que dá para intensificar mais, com bem-estar, conservando a biodiversidade, com qualidade, com baixo carbono, o mundo treme. Será que é desprestígio ou é medo? E me fala, junto disso, a Irlanda, que é uma grande produtora dentro da Europa, que termina fazendo uma campanha negativa da carne brasileira, colocando foto daqueles Nelores que nem a Fernanda mostrou, o Nelore lá dos anos 70, magro, e falando, a carne do Brasil é essa, né? É medo, isso tudo é medo? Eles conseguem competir com a gente? Você mora aqui em Cuiabá? Onde você mora? Aqui por perto. São Paulo e Cuiabá. Tá? Beleza. Pega o carro, vai daqui para Campo Grande, leva aquele contador de boi, mas joga ele fora que ele não vai servir para nada. Conta nos dedos as fazendas que estão prontas para receber a chuva, para brotar o capim. Não tem. Está tudo rapado. Quer dizer, falta para o pecuarista informação que para brotar pasto precisa ter um pedacinho da planta lá, senão não vai brotar. Então tem muita desinformação. Quando se fala em equilíbrio, em fazer coisas de bem-estar, em fazer alimentação, eu me lembro bem do doutor Fernando Penteado Cardoso, era meu ídolo. Faleceu com 106 dias, 106 anos, 360 dias, uma semana antes de fazer 107. Tá? E ele falava, você quer produzir gado? Cuida da comida, depois você vem falar comigo.
pronto, isso resolvia o problema, né? Ou seja, sem comida não existe pecuária. Existe uma superlotação das fazendas que não se adequaram para aquela lotação necessária. Então, isso não é uma coisa que só treinamento, só bater em cima é que vai funcionar. Esse é o problema. Não é um problema financeiro? Talvez. Acho que um grande projeto de reforma de pastagem seria essencial. O professor Moacir Corso, para mim, é o papa de pastagem no Brasil. Ele fala, 70% das pastagens do Brasil estão em regime de degradação. Os outros 30% já estão completamente degradados. E se você for olhar com calma, você vai ver uma fazenda aqui e outra daqui 100 quilômetros que está pronta. Isso é muito preocupante. É falta de informação, é falta da gente se organizar. Que o pecuarista acha que o vizinho dele é inimigo dele. E não é o cara que está na mesma canoa. Aqui no nosso estado, professor, eu acho que essa realidade que o senhor vem mostrando, às vezes de falta de informação, deficiências de pastagem, eu acho que o Mato Grosso tem um salto gigantesco nisso. E acredito que tem que ser um exemplo para o país todo. O senhor pode andar daqui para o norte do estado, o senhor só vai ver pessoas intensificando ou produzindo como ele faz com a TIP, com a integração. Eu acho que, além de um pouco de conhecimento, talvez para o pecuarista, eu acho que falta mais reconhecimento. Mas Entende então, que ele seja mais reconhecido pelo que ele está fazendo e pela qualidade do produto que o Brasil tem diante dos outros. por isso que o Mato Grosso cresceu do jeito que cresceu. Fernanda, esse reconhecimento, esse desprestígio que o Zé Bento falou, é um pouco estranho, né? A gente produzindo, assim, melhorando. Dá para a gente melhorar sempre, né? Mas, de qualquer jeito, comparando com os outros grandes players aí de pecuária mundial, a gente está anos-luz na frente, né? Fernanda, o que você sente do reconhecimento do mercado consumidor em relação ao bem-estar animal? Tudo isso, né, na minha opinião, deveria ser passível de premiação, né, do mundo. Vamos premiar uma carne, não queremos, o mundo devia falar, não quero desmatamento zero, eu quero uma carne que conserva a biodiversidade por lei, eu quero uma carne que é baixo carbono, que é feita na TIP, que tem bem-estar animal, quer dizer, eu pago a mais para ter essa carne, né? Você sente um reconhecimento? Eu vi outro dia uma campanha dos ovos, galinha livre, ovo feliz. Como que a gente traria isso para o gado, para a carne? Existe, sim, várias iniciativas, tanto privadas, aqui nós não temos ainda nenhuma do governo, mas em outros países já tem, de reconhecimento e dar mérito para as pessoas que trabalham com bem-estar animal. Mas eu acredito que, antes de, às vezes, o pecuarista, quando você fala em bem-estar animal, às vezes ele pergunta assim, quanto vai custar para eu fazer? Quando, na verdade, diante de tudo que está sendo exposto aqui, a pergunta tinha que ser outra. Qual é o risco de eu não fazer? Porque muitas pessoas estão fazendo e o mundo está olhando isso. Então, acho que não é o custo de fazer. O custo de fazer, muitas vezes, é mudança de atitude. É mudança de atitude na hora de você manejar o animal, da forma com que você vai aplicar o medicamento, na hora certa de você fazer um manejo que não seja no sol, como você vai embarcar e desembarcar esse animal. Isso é mudança de atitude, isso não tem custo. Então, acho que hoje o que nós temos que pensar aqui no Brasil é qual que é o risco da gente não pensar no bem-estar dos animais. Porque o risco é grande para a gente, porque o que o mundo está querendo cobrar é que dentro de tudo que seja sustentável é que ainda os animais sejam bem tratados. Você fez uma pergunta que eu acabei não respondendo a respeito da Irlanda, né? Eu conheço bem a turma da Irlanda, eles são muito capazes e muito bem informados. Mas a dimensão, eu devia ter estudado isso antes, quanto que eles abatem por ano, que eu não sei que deve ser 50, não, 300 Mas mil. o marketing é bom, né? Não, eles eles defendem o peixe deles com muita agressividade. E ao invés da gente dizer que nós estamos melhorando, que a idade de abate está caindo, que nós estamos com sistemas de produção muito avançados, o melhoramento genético no Brasil está no mesmíssimo nível de qualquer país do mundo, com uma diferença: nós temos volume. Eu trabalho num programa com 650 mil animais no banco de dados, outro programa com 500 mil animais no banco de dados. Eles trabalham com programas de 20 mil, 30 mil. Ou seja, o nosso programa é melhor que o deles. A chance de eu selecionar um touro melhor é muito maior que a deles. Mas eles têm um programa de marketing. O brasileiro gosta muito de moda, né? Introduz uma raça nova, todo mundo corre para ela. Daqui 5 anos, puta, não era bem isso. Mas aí você já ficou com a vacada todinha. E aí como é que faz?
Esse é um problema que a gente tem que... a educação é extremamente muito importante, inclusive na sua área. É uma questão de mudança de atitude, muito bem colocado por você. Pessoal, estamos finalizando. Eu queria um fechamento de vocês. O elo mais frágil aí da cadeia da pecuária é o pequeno produtor, muitas vezes o produtor de bezerro. Então, tem todo um assunto de rastreabilidade em andamento. Vocês viram hoje aqui o que foi citado, essa questão de rastreabilidade. O gargalo, o nó é a dificuldade de chegar no pequeno produtor, no assentado, né? Então, dentro do que vocês apresentaram aqui, como vocês veem que isso pode chegar nesse pequeno produtor, os benefícios que a TIP, que a genética, que o bem-estar podem impactar, inclusive o bem-estar, né, Fernanda, tem até um impacto na relação familiar, né, das pessoas, impacta no bem-estar humano também. Queria que vocês falassem um pouco rapidamente aí sobre esse elo do pequeno produtor atrelado à apresentação de vocês. Eu vou deixar essa pergunta, melhorar ela para a Fernanda. Fernanda, eu acho que a pessoa é muito importante. Comenta um pouquinho para fechar a questão da melhoria que tem, o bem-estar que tem para as pessoas. Eu acho que é muito legal aquilo. Nós temos vários trabalhos que mostram, acompanhados por psicólogos, por pedagogos, que mostram que quando a gente trabalha com boas práticas de manejo na fazenda e trabalha com o bem-estar dos animais, as pessoas vão mudando. Porque a interação dela com o animal vai mudando. Ela se sente mais próxima do animal, cansa menos no trabalho, tem menos risco de acidente. E é bem interessante que às vezes a gente tem falas assim, que impactou esse 1 ano de boas práticas na fazenda? E a pessoa fala assim, nossa, agora eu consigo sentar e conversar com a minha esposa, antes não dava nem tempo. Eu consigo hoje não bater mais no meu filho, por exemplo, que são coisas que a gente já tinha como inadmissível, mas ainda ocorria. Então, quando a gente trabalha com boas práticas, o que a gente faz é mudar a forma com que a pessoa consegue ver o mundo. E isso, quando você traz para pequenos produtores, Caio, porque grandes produtores têm vários funcionários, e se esse ou aquele não está dando certo, você pode trocar. Mas na pecuária familiar, geralmente, é a pessoa que está fazendo. Então, se ela não mudar, se ela não for atingida por essa onda de boas ações, ela vai cair fora do negócio. Só um comentário rápido, que nós temos o tempo estourado. Concordo absolutamente com o que você falou, mas eu só vejo uma saída para o pequeno produtor. Assistência técnica, cooperativismo. Não existe outra. Não existe isso. Pessoal, agradecer ao Júlio e à Jaque aí pelo convite. Um prazer estar com vocês e vamos trabalhar nessa intensificação sustentável sem excluir ninguém, né? Dando oportunidade que esses pecuaristas que estão à margem aí, os produtores de bezerro, de assentamentos, que eles tenham oportunidades e um caminho claro de regularização e de voltar para a legalidade. Muito obrigado, gente. Um prazer.